Olá, personal! Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Um assunto que eu gostaria que vocês pensassem sempre sobre isso. Não só hoje, nem só amanhã e nem somente neste momento que você está iniciando a sua carreira, que você acabou de se formar ou que você está aí começando, né, captando os seus primeiros alunos, começando a atuar na profissão de personal, desenvolver a sua carreira de personal. Eu gostaria que você pensasse nisso sempre, em vários momentos da sua vida. Por quê? Eu sou formada há 15 anos e mesmo assim, por muitas vezes, eu preciso me concentrar nesse pensamento, nesse comportamento, que lógico, é um comportamento, mas que vem daqui, ó, vem da minha cabeça, de como eu estou pensando, no que eu estou acreditando, no que eu estou mentalizando, porque por muitos momentos é difícil. Muitas vezes é difícil. Eu posso dizer para vocês que é simples, mas não é fácil. Então, se alguém disser para vocês que é super fácil ter sucesso na sua carreira de personal, desconfie. Pode ser simples, existem caminhos, existem atitudes, existem estratégias, existem técnicas, tudo isso que nós estamos aprendendo juntos, que eu estou conseguindo ensinar a vocês, a ajudar vocês, lógico, existe tudo isso. E é importante que vocês sigam, que vocês aprendam, que vocês estudem, que vocês se aperfeiçoem, que vocês realmente ajam todos os dias no caminho do sucesso. Mas eu não posso dizer para vocês que é super fácil, que você vai se formar hoje e que amanhã você tem um super sucesso como personal, muitos alunos e já está no topo da sua carreira. Não, não é fácil. Por isso eu quero que você pense sempre. Não importa o quanto esteja difícil, eu não vou parar até eu estar vivendo a vida que eu mereço. Olha que frase essa, olha que pensamento forte, olha como isso pode guiar o seu comportamento, o seu agir por muitas vezes no decorrer da sua carreira. Não é só hoje que você está no início que você sente a necessidade de lutar, a necessidade de perseverar, a necessidade de persistir. Isso vai acontecer em vários momentos da sua carreira. Por isso que esta frase ela é muito forte. Eu quero que você mentalize essa frase e eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre este pensamento, sobre como é forte quando nós alinhamos os nossos pensamentos com todos os nossos comportamentos, com todas as nossas atitudes diariamente e nós com isso permitimos que nós fiquemos cansados, nós fiquemos, desculpa, de saco cheio, né? Porque às vezes a gente fica, nem tudo dá certo, nem todo dia é maravilhoso. Tem dia que você perde um aluno, tem dia que acontece alguma coisa, tem meses que você acaba, por exemplo, perdendo 3 alunos, um vai morar no exterior, um desiste de fazer, o outro muda de academia, enfim. Coisas acontecem e por muitas vezes, mesmo que você esteja já com sucesso na sua carreira, essas coisas acontecem. Nesses meus 15 anos de experiência, já aconteceram várias vezes. Então, posso dizer para vocês que quando eu iniciei a minha carreira, quando eu me formei em educação física, inicialmente eu atuava na área escolar. Então, o que eu fazia na área escolar? Eu já estava trabalhando numa escola e aí eu comecei a trabalhar em outras em paralelo, porque naquela escola em específico eu ainda não tinha muito espaço, porque eu estava estudando educação física. E aí você pode perguntar, mas como que você já trabalhava? Então, eu já trabalhava porque eu tenho uma formação de dança, né? De vida,
Eu estudei dança, me formei em balé clássico, fiz a faculdade de dança e depois eu fui fazer educação física. Então eu atuava somente com balé clássico e com crianças pequenas na educação infantil. E foi assim que eu iniciei a minha carreira. E fui estudar educação física para poder ampliar essa minha atuação. E não foi fácil. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma aula nessa escola, uma aula. Eu pegava ônibus, eu ficava mais tempo, gente, eu ficava mais tempo no ônibus para chegar para dar essa aula, que era de 45 minutos, e mais tempo para voltar do que dando aula, do que trabalhando. Mas foi a minha grande oportunidade de iniciar a minha carreira, de começar a atuar na minha profissão. Nessa escola eu conheci vários outros profissionais, vários professores que já tinham as suas carreiras consolidadas, que puderam me ensinar muito. Enfim, essa uma aula eu posso dizer para vocês que foi uma grande oportunidade na minha vida. Mas o que eu sempre pensava, é lógico que agora eu posso dizer para vocês com mais certeza, eu posso dizer para vocês com mais organização, até organização mental, porque agora eu consigo identificar que eu pensava assim em exatamente isso que eu tô falando para vocês hoje. Eu não vou parar, não importa o quão difícil esteja, é uma aula, eu vou fazer dessa aula a melhor aula que eu possa dar, e eu vou fazer dessa oportunidade, dessa experiência e estar ali naquele ambiente com vários outros profissionais, numa empresa grande que investe em esporte, apesar de ser uma escola, é uma escola que investe muito em esporte, eu vou fazer disso uma oportunidade, uma experiência que eu possa viver e que eu possa aprender para o meu sucesso. Eu posso dizer para vocês que nem sempre eu pensava que lá eu ficaria a minha vida inteira. Tanto que não fiquei, né? Mas por muitas vezes também achei que a minha carreira toda eu iria trabalhar ali e ali eu faria a minha vida, a minha carreira profissional seria no âmbito escolar. Mas tudo mudou com o tempo. Então, isso que nós estamos falando hoje, sobre você acreditar, sobre você perseverar, sobre você, mesmo cansado, não desistir, mesmo de saco cheio, não desistir, mesmo quando tudo dar errado, você continuar, é uma coisa real, é uma coisa que eu quero que vocês pensem sempre. E como que a gente vai começar a elaborar isso na nossa vida, na nossa carreira, na nossa profissão? Eu contei um pouquinho da história, lá do começo da minha história, para vocês entenderem que eu não comecei no topo. Eu não comecei, nem como personal eu comecei. Eu fui me desenvolvendo profissionalmente, fui escolhendo ser personal trainer e aí eu fui desenvolver minha carreira de personal trainer. Por quê? Porque quando eu me formei em educação física, eu tinha uma profissão, que é o que nós temos, né? Nós nos formamos na faculdade ou na universidade e nós temos então o quê? Nós temos uma profissão. E aí eu gostaria que vocês identificassem que profissão é diferente de carreira. Para você desenvolver uma carreira, você precisa sim ter uma profissão, né? Que vocês estão aí se formando, ou vocês ainda estão cursando, estão recém-formados ou estão formados já, mas enfim. Vocês são profissionais de educação física. Agora, o que nós estamos estudando juntos, desenvolvendo, trabalhando, é a sua carreira. Para quê? Para que você seja realmente um profissional de educação física de sucesso. E se você escolheu ser personal trainer, que você seja um personal do futuro, um personal realmente que no futuro, não somente agora, mas agora e no seu futuro, você tenha sucesso. Que o seu sucesso não seja momentâneo, por isso que você precisa de uma base sólida. E por isso que eu tô te contando um pouquinho da minha história, para que você se identifique, para você identificar algumas dificuldades, porque foi muito difícil. Hoje, realmente, eu tenho muito sucesso na minha carreira. Eu atuo principalmente como personal trainer, eu me sustento
como personal trainer e eu me considero realmente uma personal trainer de sucesso, que é exatamente o que eu quero que vocês sejam. Porque eu acredito muito nisso. Imaginem uma floresta. Já imaginaram uma floresta? Eu sempre penso nisso também, principalmente quando eu estou desenvolvendo esse trabalho para vocês. Esse trabalho que entrou aí na minha agenda, entrou aí na minha carreira esse ano e que eu estou super feliz e orgulhosa de fazer, mas que também é difícil, demanda muito trabalho, né? Eu gravo vários dias, eu desenvolvo os conteúdos, eu estudo muitos assuntos, muitas coisas para desenvolver para vocês, né? Não é simplesmente chegar aqui e ficar falando sobre nada. É realmente entregar para vocês conteúdos de valor. E aí, por que que eu continuo fazendo isso? Sabe por que que eu continuo fazendo isso? Porque vocês imaginem uma floresta. Quando vocês olham para uma floresta, o que tem nessa floresta? Tem muitas árvores. Certo? Muitas árvores. Por isso é uma floresta, por isso tem abundância. Então tem uma vegetação abundante, tem animais, tem vida abundante, né? Tudo aquilo existe porque tem abundância, porque tem muito, né? E o que é esse muito trazendo aqui para nós, para nossa realidade? Por que que eu quero dizer para vocês não desistam até que vocês tenham a vida que vocês merecem? Por quê? Porque quando eu compartilho com vocês, eu me sinto numa floresta. Não existe uma floresta de uma árvore só. Não existe isso. Não tem isso. Uma árvore só não é uma floresta. Uma árvore só não tem abundância, não tem vida, não tem vários animais. Não tem, não existe. Então não tem como eu pensar que eu sou uma única árvore, uma única personal do mundo de sucesso e que só eu o mereço. Não é isso que eu imagino. Eu imagino todos vocês com sucesso, todos nós com sucesso, como se nós estivéssemos realmente construindo uma floresta, entenderam? Olha que bom pensar assim, olha que pensamento próspero. E quando a gente pensa em prosperidade, quando a gente compartilha, quando a gente acredita e quando a gente deseja realmente a prosperidade, não só nossa, mas de todos, com certeza a prosperidade nos vem. Eu quero que vocês pensem nisso. Por quê? Porque quando vocês pensarem que não vão parar até vocês terem a vida que vocês merecem, com certeza vocês estão pensando em prosperidade, mas eu quero que vocês pensem na prosperidade de vocês e de outras pessoas que cercam vocês, né? Toda essa prosperidade vai e volta. Por quê? Como você será um personal de sucesso, um personal do futuro, se você não tiver vários alunos? E se seus alunos não prosperarem na vida deles, por exemplo, como que eles vão te pagar? Então vocês entendem que é uma prosperidade de todos. Você prospera, mas todos que te cercam, todos que fazem essa floresta funcionar, também prosperam. Não tem como você trabalhar numa academia em que você seja o único personal de sucesso, né? Isso não existe, porque não tem como todos os alunos serem atendidos por você. Então, por isso que aí entra o respeito pelo outro, o desejo realmente do sucesso do outro além do meu, e é por isso que eu tô aqui, né? Então, voltando lá na minha historinha, para que vocês entendam e se identifiquem e vejam as dificuldades que eu também passei. Então, eu estava lá no âmbito escolar, por lá eu trabalhei por muitos anos, ok? Eu conquistei sim alunos de personal enquanto eu trabalhava na escola. Por quê? Porque a atuação na escola, essa escola em especial, nessa escola tinha uma academia, olha que incrível. E lembra que eu falei para vocês que é uma escola que investe muito no esporte, na atividade física? Então, dentro dessa escola tinha uma academia. Então, eu podia vivenciar o âmbito escolar e também vivenciar um pouco do mundo fitness, né? Lógico, é uma academia dentro de uma escola, mas era uma academia que tinha suas aulas coletivas, a sala de musculação e também o atendimento de personal.
Enfim, por lá fiquei por muitos anos e também trabalhei em outras escolas e posso dizer para vocês que nunca foi com muitas aulas. Demorou algum tempo para eu ter muitas aulas, mas eu fiquei ali firme, prosperando e persistindo. Mesmo que eu estivesse cansada, eu não desisti. Isso é muito importante que vocês tenham na sua cabeça. Se você está cansado, descanse, mas não desista. E aí eu fui dessa atuação mais do âmbito escolar, eu fui migrando para o mundo fitness. E aí no mundo fitness eu posso dizer para vocês que começou da mesma maneira, começou tudo de novo. Eu entrei numa outra academia, tá? Pensa comigo, eu tava lá na escola, mas aí eu quis, né, por vários motivos, eu queria entrar mais no âmbito escolar e me identifiquei mais com personal, com o mundo fitness, então fui para uma primeira academia, que nem é a academia que eu trabalho hoje. Enfim, quando eu entrei nessa academia, eu posso dizer para vocês que me foram oferecidas aulas, assim, recusáveis de primeira. Era uma aula às 6 horas da manhã, outra aula às 4 horas da tarde, a outra aula às 6:30 da manhã, a outra aula ao meio-dia. Era tudo picado. Sabe aquele horário que você olha e fala, não, não quero. Não, não quero. Eu vou ter que vir aqui todos os dias para dar uma aula. Uma é de manhã, a outra é à tarde, a outra é na hora do almoço, e era desse jeito. Por quê? Porque eles estavam procurando uma profissional para cobrir alguns buracos de outros profissionais que tinham deixado esses horários, né? E eles precisavam de alguém para cobrir esses buracos. Se fosse alguém só para eles, muito melhor, mas teria que ser alguém disposto a fazer isso. E quer saber? A princípio, era o horário do horror, que você olhava e falava assim, ai Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui todo dia, vou ficar horas no trânsito, porque também não era tão perto de onde eu morava, horas no trânsito para uma aula? Então, e foi isso que aconteceu. Sabe o que eu fiz? Eu abracei, eu peguei pra mim. E eu tenho pra dizer pra vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. Por que que foi a melhor coisa que eu fiz? Pensa comigo, olha as oportunidades, veja de outra maneira. Ao invés de você fazer uma lista de dificuldades, uma lista de, vou ter que pegar ônibus, vou ter que pegar metrô, vou vir até aqui para uma aula e no outro dia eu volto aqui 4 horas da tarde para dar uma aula. Fê, então, vou ficar cansado, vai gastar tempo, um monte de coisas, paga pouco. Então, mas olha que incrível essa oportunidade. Sabe o que aconteceu? Como eu tinha uma aula 6 horas da manhã, outro dia 4 horas da tarde, no outro dia, meio-dia. Sabe o que aconteceu? Olha que incrível. Eu conheci os públicos de todos os horários daquela academia. Os alunos me conheceram. Os alunos que iam de manhã, 6 horas da manhã, me conheciam. Os alunos que iam na hora do almoço, me conheciam. Os alunos que iam no final da tarde para a noite, me conheciam. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ter personal nessa academia. Já que eu tinha pouca aula coletiva, eu tinha muito horário para atender personal. E aí eu comecei a ter personal de manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite. Eu prosperei, porque aquela oportunidade, que era um horário do horror, era um horário do horror. Eu demorava muito tempo para chegar, eu demorava outro tempo para voltar para minha casa, eu gastava meu tempo no transporte, eu ganhava pouco, mas veja a lista de tudo positivo. Eu conheci o público de todos os horários daquela academia. Era uma academia de alto padrão. Eu conheci um público realmente top, um público realmente de personal, um público que tem condições e gosta de ser atendido por personal. E eu fiz a minha carteira de clientes
incrível nessa academia. E não só foi incrível na academia, como os meus alunos da academia começaram a me indicar para outras pessoas que não eram da academia. Então, por exemplo, eu comecei a ter uma personal em casa, que era filha de um aluno da academia. Eu comecei a atender a esposa de um aluno da academia na casa dela. E aí eu prosperei, eu cresci, porque eu peguei aquele horário do horror, que a princípio era totalmente recusável, que eu ganhava pouco, que eu tinha que ir lá todo dia para dar uma aula, que eu demorava horas para chegar, horas para voltar, que eu ficava cansada porque tinha dia que eu ficava das 6 da manhã até a noite. Então, eu peguei toda essa lista de coisas negativas e transformei em positivas. Foi fácil? Não foi fácil. Como eu disse a vocês, não é fácil, mas é possível, desde que você tenha um olhar para as oportunidades e transforme as suas oportunidades em sucesso. Então, quando eu falo para vocês focarem, para vocês pensarem, não importa o quanto esteja difícil, eu não vou parar até que eu tenha a vida que eu mereço ter. Olha como é forte isso. E aí, vamos à prática. Agora vocês já entenderam um pouquinho da minha história, eu já cheguei aí nessa minha introdução no mundo fitness, daí tem muita história ainda até chegar onde eu tô, né? 15 anos, mas eu gostaria que vocês conhecessem bem esse início, bem esse comecinho, para dar sentido total a esse conteúdo de hoje, a essa frase tão forte, a esse pensamento que pode sim te mudar todos os dias perante todas as dificuldades que vocês podem ter na nossa carreira, e que vocês fiquem certos, confiem e contem comigo para ter sucesso, porque ele é sim super possível a todos vocês, e eu acredito muito que nós todos vamos construir uma floresta muito abundante. Então, na prática disso tudo, eu quero que você comece fazendo, por favorzinho, uma lista. Uma lista. O que você vai colocar nessa lista? Eu quero que você coloque na sua lista os seus porquês. Ah, mas os meus porquês? Isso, a sua lista de porquê. Por que você escolheu fazer educação física? Por que você quer ser personal trainer? Esses dois porquês são os mais importantes, tá bom? Por que você tem que continuar perante as dificuldades? Por que você quer que os outros tenham sucesso também além de você? Ou se você não quer, né? Por que você não quer? Esses porquês é um exercício de autoconhecimento. Parece uma coisa boba, não precisam ser 10 mil porquês, tá? Pense em 3 porquês. Principais 3 porquês. Por que você escolheu fazer faculdade, estudar educação física? Aí dentro da educação física, por que você escolheu, porque você quer ser um personal trainer? Ok? E aí, por que você quer ter sucesso como personal trainer? Podem ser esses 3 porquês. Esses porquês vão te respondendo um pouco sobre você mesmo, vão te mostrando quais suas visões, o que você pensa, às vezes você nem pensou sobre isso, né? E mais faça essas suas 3 perguntas de porquê. Se você não quiser responder essas que eu te sugeri, responda outras que tenha a ver com o desenvolvimento da sua carreira como personal trainer. Então eu quero que você faça esse exercício dos 3 porquês, tá bom? E aí, depois que você fizer esse exercício dos 3 porquês, eu quero que você faça uma listinha de pontos positivos dessa sua carreira de personal trainer. Então, quais são os pontos positivos que você consegue levantar assim, ó, que você consegue pensar imediatamente? Ponto positivo: rentabilizar mais do que na sala de musculação, mais do que na aula coletiva. Sim, mais. Então faz a sua lista. Cada um tem a sua lista. Tá bem? Pode ser focada em rentabilidade, pode ser focada em individualidade, porque eu gosto de trabalhar o individual, porque eu quero cuidar das pessoas individualmente, porque eu sou apaixonada por proporcionar resultados individualmente. Enfim, essa lista de pontos positivos é só sua, né? Cada um tem o seu olhar, cada um tem o seu desejo, cada um é de um jeito. Somos também individuais, não somente
principalmente nossos alunos, né? Então eu quero que você faça essa sua listinha de pontos positivos que a carreira de personal trainer pode te trazer, que você enxerga. Pontos positivos, tá bom? Esse é nosso segundo exercício. Então, o nosso primeiro exercício são 3 porquês. Nosso segundo exercício é a sua listinha de pontos positivos. Quantos pontos você quiser, tá bom? Não precisa ser um número exato. E também não precisam ser 20, podem ser 3 pontos também. E tá ótimo. Aí, nosso terceiro exercício é você fazer uma listinha de pontos negativos. Quais são os pontos negativos? Vou dar uma dica para vocês. Olha só, eu preciso trabalhar quando as outras pessoas estão descansando ou estão no seu momento de lazer. Isso é um ponto negativo, gente. Você precisa considerar isso, né? Por que eu quero que você já identifique pontos negativos? Porque eu percebo que muitos personagens sofrem com coisas muito simples. Ai, mas eu tenho que trabalhar às 6 horas da manhã. Todo mundo tá dormindo, eu tô trabalhando. Ai, mas eu tenho que atender até 10 da noite. Ninguém trabalha até as 10 da noite. Não. Mas nós não somos eles. Nós não trabalhamos no escritório, nós somos personagens. Se você não quer trabalhar nos horários de pico, então é melhor você rever. Se você não consegue conviver, se você não consegue viver bem com esse ponto negativo, tá? Isso é muito importante, gente. Ponto negativo é importante para que você já identifique dificuldades, obstáculos e pontos que você terá que conviver. Ah, mas, por exemplo, não é um ponto positivo, né? Para muitas pessoas é um ponto negativo. Eu não terei uma rentabilidade fixa, ou seja, eu não vou ser CLT como personal trainer, eu não vou ter um salário fixo como personal trainer. Não terá. Então isso, se para você é pesado, se para você é difícil, coloca na sua listinha de ponto negativo. Tá bem? Então, é super importante que você faça essa listinha de pontos negativos também, para que você não comece no decorrer da sua carreira a brigar com pontos que são da nossa profissão, que são negativos, que nós precisamos conviver. Aí eu já quero fazer um paralelo, né? Que é sempre bom para que a gente perceba que tudo tem pontos positivos e negativos. Sabe quando a gente escolhe namorar alguém? E aí, nossa mãe, nosso pai, nossa tia, qualquer pessoa mais velha fala assim pra você: olha, filha, você tem que escolher uma pessoa que tenha defeitos que você consiga conviver. Porque defeitos todos terão, assim como você tem também. E profissão também é assim, gente. Para desenvolver uma carreira, você vai sim usufruir de muitos pontos positivos, lógico, né? Ninguém é bobo também, né? Ficar vivendo de dificuldade, de perrengue só. Tem, lógico, pontos positivos, super positivos. Por isso que eu quero que você faça a sua lista de pontos positivos antes de fazer a de negativos, tá? Mas pontos negativos sempre terão. Por isso que é importante, você que está iniciando, você que está ainda se formando, está estudando, se formando, está no começo aí da sua profissão, ou já está na profissão há algum tempo, quer fazer uma mudança, uma guinada, mudar de um âmbito escolar para o mundo fitness, ou vice-versa, enfim. Seja lá em que momento da sua carreira você esteja, no começo, no meio ou mais para frente, é importante que você tenha a sua listinha de pontos negativos. Porque ao ler essa listinha, ao fazer essa listinha, eu quero que você identifique se esses pontos negativos são pontos que você consegue conviver. Tá bem? Porque eles existirão no decorrer da sua carreira. Eles não vão desaparecer, tá bom? Não é porque você é um profissional ou já é um personal de sucesso, você já está mais lá pra frente, você tem uma carteira de clientes recheada, você dá várias aulas e você usufrui sim de todos os pontos positivos da nossa carreira, não quer dizer que os negativos não existam ou que eles sumam. Eles continuam existindo.
tá? Só que são pontos negativos que eu consigo conviver. E aí os meus pontos positivos crescem, se fortalecem. Para mim, os pontos positivos compensam muito mais do que os negativos. É como se os positivos crescessem e os negativos fossem diminuindo, né? Fossem enfraquecendo. Isso é importante, mas eles sempre existirão. É importante que você tenha essa visão, que você tenha essa consciência, porque o sucesso, a felicidade, usufruir da vida que você tem, também é usufruir dos pontos negativos que estão fracos, mas eles existem, ok? Então, na prática desse nosso conteúdo, nós começamos com os nossos porquês, responda a 3 porquês, faça a lista de pontos positivos, faça a lista de pontos negativos da sua carreira de personal trainer, ok? E aí, vou te falar, começa! Ai, que susto! É assim mesmo. Começa. Não fica pensando que, mas quando eu estiver pronto, mas quando eu fizer aquele curso, mas quando eu fizer não sei o quê, mas... Não, começa. Começa. Se você acabou de se formar na faculdade, você quer ser personal trainer, já vai dando umas olhadinhas nos conteúdos, vai procurando cursos de personal, vai procurando especialização, porque a faculdade, sim, a universidade nos dá uma base, né? Prepara o nosso solo da nossa floresta para que a gente prospere. Mas você entende que na faculdade nós temos conhecimentos sólidos, mas conhecimentos gerais. Então, o treinador de futebol, o treinador de natação, o personal trainer, o professor de educação física escolar, enfim, quantos profissionais de educação física que atuam em áreas muito distintas saem dali? Então é preciso que seja realmente um solo, uma base geral, porque as atuações são muito distintas. Então, se você escolheu ser personal trainer, se você quer ser um personal trainer de sucesso, se você quer ser um personal trainer com sucesso hoje, amanhã e no seu futuro, você precisa de conhecimentos específicos de personal trainer. Então começa agora, ok? Não fica esperando e já começa. Presta atenção nas estratégias, presta atenção nas dicas, na ordem das suas atitudes, dos seus comportamentos, do que você pode fazer, de como você precisa pensar, do que você precisa saber, do que você precisa cuidar especificamente para o personal trainer. E aí eu vou te falar, pode contar comigo, que eu estou aqui exatamente para isso. Porque, como eu disse a vocês, eu acredito numa floresta de muitas árvores e não de uma árvore só. Então, tenho a dizer para vocês, começa, ok? Corre lá no feed, vê os conteúdos, entra no YouTube, vê os conteúdos, vai procurando conhecimentos específicos para desenvolver essa sua carreira de personal trainer, tá bom? Mas não espere, não fique imaginando que tem um momento específico que você estará super pronto, que você vai começar então naquele dia, não, começa hoje. Hoje comece a pesquisar, hoje comece a conhecer, a entender, a pensar diferente, a buscar conhecimento específico hoje, ok? Não fica com essa ideia de que, quando eu estiver pronto. Não, você já está pronto, ok? Eu acredito em você. E pode contar comigo para começar. Existem 2 conteúdos muito interessantes que eu fiz para vocês, que um é de estratégias físicas para o seu início e o outro é de estratégias digitais. Então, esses 2 conteúdos vão te dar conhecimentos, técnicas, estratégias específicas para você começar, para você entrar em ação agora, a partir de hoje, a partir de amanhã, tá bom? Não deixe de ver esses conteúdos e de estudar junto comigo isso, tá bom? Para que eu consiga continuar esse daqui de hoje. Então, começa, tá bom? E aí, começou. Outro passo. Não foque no difícil, foque no sucesso.
O que isso significa? Isso significa que você tem que fortalecer a sua lista de pontos positivos e enfraquecer a sua lista de pontos negativos, ok? Não fique todo dia fortalecendo a sua lista de pontos negativos. Não fique pensando, ai, é difícil, todo mundo tem aluno, eu não consigo, ai, eu não consigo me comunicar com ninguém, ninguém se aproxima de mim, ninguém fala comigo, ninguém pergunta sobre o meu trabalho, ninguém, meu Deus do céu, ai, ai, coisa ruim, energia ruim, coisa baixa, meu Deus, ó vida, ó azar, meu Deus. Pelo amor de Deus, eu que digo, pelo amor, não faça isso. Não foca nas coisas negativas. Não foca no difícil, foca no sucesso. Ok, hoje você não conseguiu nenhum aluno, amanhã você conseguirá, a semana que vem você conseguirá. Faça o seu passo a passo, faça o seu trajeto para que você consiga um aluno, para que você consiga um contato. Não fica pensando que você não consegue, que você não consegue. Quanto mais você pensar que você não consegue, menos você conseguirá. Porque é isso que você vai atrair para você, ok? E isso é foco, gente, foco, tá? Foca e anda para onde você quer ir. Você quer ir para o sucesso? Você precisa focar no sucesso. Se você fica focando no difícil, nos pontos negativos, eles só se fortalecem. Aí você, ao invés de você focar no sucesso, você foca no fracasso e você nem está percebendo, mas você está fazendo isso, porque toda vez que você pensa sobre a sua carreira, toda vez que você acorda e começa o seu dia, o que você pensa? Você só pensa nas dificuldades, você só pensa na sua lista de pontos negativos, você só pensa em como está sendo difícil começar, em como você está cansado, em como você tenta e não consegue, você só pensa nisso. Eu não quero que você pense nisso. Eu quero que você pense na sua lista de pontos positivos e perante a lista de pontos positivos, eu quero que você pense no que você pode fazer e no que você está fazendo hoje para ter sucesso amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. Isso é foco. E quando a gente foca o sucesso, a probabilidade dele chegar na sua vida é muito maior, ok? Então foque no seu sucesso, nos seus pontos positivos e em tudo que você pode sim conseguir. Conte comigo, porque nós vamos sempre falar aqui sobre, lógico, dificuldades, coisas que acontecem, mas sempre sobre pontos positivos, sobre atitudes e sobre estratégias para o sucesso. Tá bem? E específico para o personal trainer. Isso é muito importante, porque a nossa profissão, ela tem algumas características que são só nossas, né? Que nós precisamos realmente trabalhá-las. Imaginem uma coisa, se você vai construir, né? Vamos pensar em construção, vamos fazer aqueles paralelos que sempre nos fazem entender melhor. Então imagine que eu quero construir uma casa. Então eu vou construir uma casa, eu preciso de certos materiais. Lógico, eu preciso de materiais gerais que todo mundo precisa para construir qualquer coisa. Então eu preciso de tijolo, eu preciso de cimento, né? Eu preciso de telha para fazer o teto, o telhado, enfim. Eu vou precisar desses materiais que todo mundo precisa. Então esses materiais você teve na faculdade, né? Porque eu quero construir uma casa e o meu amigo, ele quer construir um hospital. Olha que diferente. Então, mas vamos pensar. Na casa e no hospital tem tijolo? Tem. Na casa e no hospital tem cimento? Tem. Na casa e no hospital tem teto? Tem. Né, que seja de telha, ou que seja de laje, ou que seja, não sei, não entendo tanto assim de construção, mas assim, tem alguns materiais que são comuns. Eu que vou construir uma casa preciso e o meu amigo que vai construir um hospital também precisa. Mas num dado momento, tudo se diferencia, né? Eu que vou construir uma casa, eu vou construí-la num desenho, né, para ela funcionar completamente diferente de um hospital. Completamente, gente. Não tem como dizer que a construção de uma casa é igual à construção de um hospital. Vocês concordam comigo?
As necessidades para uma casa funcionar é completamente diferente das necessidades para um hospital funcionar. E é isso que eu quero que vocês entendam quando eu falo que os conhecimentos, as estratégias, a nossa sabedoria precisa ser específica para o personal. Depois que você compra o tijolo, o cimento, os materiais gerais, ou seja, depois que você compra, que eu digo, é depois que você faz a faculdade, aí você precisa começar a investir em específico na profissão do personal, porque o tijolo, o cimento, as tintas, você teve na faculdade, tanto você que quer ser personal, como, por exemplo, um treinador de futebol de alto nível, atleta de alto nível também teve, né? Mas vocês têm atuações completamente diferentes. Olha o seu dia a dia, olha o que você vai viver e olha o que ele vai viver. O dia a dia dele não tem nada a ver, tá? Então, lógico, existem conhecimentos que servem a todos, que vão alimentar a todos com excelência, que são necessários, mas existem conhecimentos específicos, tá bem? Então, quero que vocês comecem a pensar nesse sentido, na especificidade de vocês estudarem para ser um personal trainer de sucesso, tá? E aí, nosso próximo passo, nós vamos falar um pouquinho sobre paciência e persistência. Ai, mas isso todo mundo fala sobre persistência. Todo mundo fala sobre persistência. Seja persistente, você tem que ser persistente, você tem que olhar para o seu foco e ser persistente até chegar lá. Trabalhe a persistência, todo mundo não fala muito dessa palavra? Então, mas eu vou te falar que, na minha opinião, persistência vem junto com paciência. Muitas vezes as pessoas falam sobre persistência e não falam sobre paciência. Seja paciente com você mesmo, porque você a cada dia está amadurecendo, a cada dia está sabendo mais, a cada dia está estudando mais, está se aperfeiçoando, está se transformando num personal de sucesso, num personal excelente. Isso não vem de um dia para o outro. Tenha paciência com você e com o mercado, porque o mercado também está te recebendo, está te conhecendo, está te reconhecendo como personal. Não é verdade? Então tenha paciência. Não é assim, de um dia para o outro você se forma, num dia, no outro dia, nossa, um monte de alunos de personal, todo mundo me reconheceu como personal excelente, todo mundo me quer. Não é assim. A gente tem que ter paciência. E aí eu quero que vocês combinem sim a persistência com a paciência. Essa é a nossa próxima tarefa nessa busca da vida que nós merecemos ter, tá? Se a gente está falando desse conteúdo que não importa o quão difícil esteja, eu só vou parar até ter a vida que eu mereço, nós precisamos sim desenvolver persistência aliado à paciência. Eles precisam ser seus melhores amigos, ok? Então isso é uma dica, um pensamento que nós precisamos ter todos os dias. Precisa ser persistente? Sim, mas precisa ser paciente com você e com o mercado que está te recebendo, ok? Então, depois que você trabalhou a persistência e a paciência, depois que nós passamos por essa tarefa da persistência e da paciência, aliados, amigos juntos, sempre, tá? É um casamento. Persistência e paciência. Então, isso é uma tarefa sim, é mais um passo no encontro dessa vida que nós merecemos, tá? Nós estamos indo passo a passo, nós estamos indo na prática. Apesar de ser um conteúdo que parece muito filosófico, muitas vezes a gente precisa de conteúdos assim, tá, gente? Muitas vezes a gente precisa ouvir o que a gente já sabe de outra maneira.
Muitas vezes nós precisamos de pessoas que falem para nós que é possível, que elas acreditam, que deu certo para elas. É tudo isso que eu quero que vocês tenham nesse conteúdo. Eu quero que vocês realmente reconheçam que o sucesso é possível, que ele foi difícil para mim também e que existem passos que eu posso compartilhar com vocês para que vocês venham fazer parte dessa floresta que eu já faço parte, que é a floresta do sucesso. Que vocês realmente venham, plantem as árvores de vocês perto de mim, com todo o prazer, que seja perto, e que também vocês prosperem, tá? Então, às vezes parece, esse conteúdo não tem tanta importância, não é tão legal, porque não me mostra pontos específicos, atitudes específicas, como teve os conteúdos de estratégias digitais. Parece que é um conteúdo muito filosófico, muito para pensar, mas são importantes. Pensem nisso, assistam o conteúdo, entendam o que eu tô falando para vocês, porque isso vai ficar ecoando lá na cabeça de vocês e daqui a um tempo vocês vão reconhecer que vocês precisavam disso nesse momento. Eu espero que seja assim, porque a minha intenção é sempre ajudar vocês de maneira bem prática e de maneira a pensar também, ok? Então vamos ao nosso próximo passo, que seria escolha com sabedoria. O que é escolher com sabedoria? Escolher as oportunidades, escolher as experiências, escolher as suas batalhas. Às vezes você está fazendo escolhas que não valem a pena. Às vezes você está passando por problemas ou por dificuldades que não valem a pena. Então você está querendo aluno em tal academia XYZ. Mas eu quero naquela e você não consegue entrar. Aquele público não se identifica com você. Ali tem um grupo de personagens muito fortes que bloqueiam a sua entrada. Ou a coordenação não te ajuda, as recepcionistas não... Enfim, você tem que ter uma percepção para isso, gente. Às vezes a gente quer uma coisa que não tá rolando e a gente não tá percebendo que a nossa escolha é que tá trazendo dificuldades para nós mesmos. Talvez não seja o seu lugar ali. Tô dando um exemplo, tá? Mas é um exemplo de escolha bem as suas batalhas. Escolha bem, escolha com sabedoria. Escolha onde você vai trabalhar, escolha os horários que você vai trabalhar. Certo? E tenha isso como oportunidades. Lembra que eu falei para vocês lá no começo do conteúdo que era um horário do horror? Era uma aula às 6 da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde. Lógico, eu fiz aquela escolha naquele momento, foi uma super oportunidade para mim. Então, escolha bem, com sabedoria, as suas batalhas, o seu dia a dia, onde você vai estar, onde você quer estar. E cuidado com essas escolhas. Por quê? Muitas vezes a gente acha que elas não valem a pena, mas elas valem a pena. Então, tem uma linha muito tênue, né? Uma linha muito delicada entre escolher batalhas que não valem a pena e escolher batalhas difíceis que valem a pena, ok? Difícil, todas as batalhas serão, mas escolha batalhas que valem a pena. Isso é escolher com sabedoria. Olhe com olhar de oportunidade e escolha suas batalhas. Cuidado para não ficar escolhendo batalhas que mais te dificultam. Por exemplo, você vai falar, como assim batalhas que mais me dificultam? Por exemplo, você quer ser personal trainer e aí você resolveu então que uma das estratégias que você vai usar para esse seu sucesso de personal trainer é trabalhar como professor de aulas coletivas. Pode ser. Eu tive muitas oportunidades na minha vida trabalhando com atividades coletivas, com aulas coletivas. Eu dou aula coletiva até hoje, eu amo aula coletiva, mas eu não dou aula coletiva no horário de pico. Isso eu não faço mais hoje, eu não estou dizendo para vocês não fazerem, mas pensa comigo, se você dá aula coletiva das 6 da manhã às 11 da manhã, todos os dias, que horas você vai atender personal? Nesse horário, né? 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, horários de pico. Se você está dentro da sala, entenderam? Eu não estou dizendo para você não dar aula coletiva, mas você pode dar
2 dias de aula coletiva e liberar a sua agenda nos outros dias, ou o inverso, 3 dias de aula coletiva e liberar 2 manhãs para personal. Por quê? Porque você terá agenda para colocar as pessoas que têm interesse de fazer aula com você. Vocês entenderam como é escolher com sabedoria? Isso que eu quero dizer. Porque às vezes nós mesmos fazemos escolhas que nos bloqueiam. Isso que eu estou querendo que vocês entendam. Se você dá aula todas as noites, a noite inteira, das 6 da tarde às 10 da noite, aula coletiva, que horas você vai atender personal? Se os horários de pico são os primeiros horários que nós conseguimos preencher. Por quê? Porque a procura é muito grande, né? Então aí de repente você dá tanta aula coletiva porque você escolheu que você quer entrar no mundo fitness e prosperar como personal trainer, você escolheu a portinha de aula coletiva. Então, só que aí você escolheu demais, porque você dá aulas coletivas todas as noites, das 6 da tarde às 10 da noite, não tem horário para personal. Todos os alunos que você conhece nas suas aulas coletivas, que são à noite, se eles se interessarem pelo seu atendimento de personal, você não tem horário para atendê-los. É nesse sentido que eu estou dizendo para vocês escolherem com sabedoria, entenderam? É para trabalhar com aula coletiva? É uma super porta de entrada e dali saem muitas oportunidades, mas cuidado para que você mesmo não bloqueie a sua agenda de personal, entenderam? E aí, gente, vamos para o outro passo, que é pratique a humildade. Nossa, mas o que isso tem a ver com praticar a humildade? Muito. Por quê? Às vezes a gente acha que humildade é você não ficar se achando, você não se achar o máximo, você não se achar melhor que os outros, você não humilhar os outros, né? Então que isso é humildade também, isso tudo é humildade. Mas tem um ponto da humildade que às vezes a gente não pensa. Sabe qual é? É o ponto em que você percebe que você não consegue nada sozinho, né? Eu, em específico, sou uma pessoa muito autossuficiente. Eu quero fazer tudo, eu acho que tudo eu consigo, que eu não preciso da ajuda de ninguém. Se você deixar louca, eu faço assim. E aí, sabe o que acontece? Eu me sobrecarrego, eu não dou conta de fazer tudo. E, querendo ou não querendo, em algum momento eu preciso da ajuda de alguém. E aí, quando eu preciso da ajuda de alguém, eu me sinto fraca. E isso não é bom, porque as pessoas nos ajudam não para nos enfraquecer, mas para nos fortalecer. E aí você vai falar, mas por que ela tá falando tudo isso? O que isso tem a ver com personal? Tudo a ver, gente. Não importa se você tá no começo da sua carreira ou se você tá como eu, há 15 anos na carreira, você precisa da ajuda das pessoas. Se você tem um horário livre, você pode sim falar para os seus colegas, você pode sim falar com a recepção da academia que você trabalha, você pode sim informar o coordenador da academia que você trabalha, você pode sim contar com a ajuda dos outros. Pode sim, isso não vai te enfraquecer, isso não é humilhante, isso não é fraqueza, isso é fortaleza, é força, é energia conjunta. Se o seu colega sabe que você tem aquele horário livre, se ele souber de algum aluno, se algum aluno procurá-lo para aquele horário e ele não tem, ele pode te indicar. Se a coordenadora é procurada por um aluno da academia com um perfil que pareça com o seu, né? Ela pode te indicar, ou ele pode te indicar, né? Um coordenador ou uma coordenadora. Enfim, é nesse sentido que eu tô falando para vocês praticarem a humildade. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa da ajuda dos outros só quando a gente tá começando, né? Mas lá desde o começo do nosso conteúdo eu disse a vocês que as dificuldades, os problemas, eles vão acontecendo na nossa carreira. Não é só no começo, não é só no meio e não é só no final. Elas vão acontecendo. A nossa carreira tem uma oscilação, nossa carreira de personal, ela tem uma oscilação constante, tá? É lógico que essa oscilação pode ser sempre para mais sucesso, tomara que seja, mas existe sim uma oscilação, ok? Você precisa conviver com essa oscilação. E aí você tá na ondinha lá em cima. Quando você dá uma baixadinha, você pode sim contar com a ajuda de outras pessoas. É nesse sentido que eu falo para vocês trabalharem a humildade. Para nós, por exemplo, mulheres,
É importante que a gente conte com a ajuda de outros colegas, sejam outras mulheres, personagens ou homens. Porque, por exemplo, no momento em que eu estiver grávida, né, que eu estiver na fase da gestação, durante um bom tempo eu vou conseguir atender, mas perto do parto e no pós-parto eu não vou conseguir atender. E aí, é claro que os meus alunos precisam continuar treinando. E com quem eu posso contar? Eu posso contar com a ajuda dos meus colegas, dos meus amigos. Eu posso deixar os meus alunos com colegas meus, com pessoas que eu confio, com pessoas que eu conheço o trabalho, com pessoas que os meus alunos vão se sentir seguros. Pode ser que quando eu volte, eles não voltem a ser os meus alunos, não importa. Não importa, eu fiz a minha parte. Eu deixei os meus alunos em boas mãos. Não é verdade? E aí eu posso sim ter a humildade de contar com essas pessoas. Então, para você que está começando a sua carreira agora, tenha sempre em mente e pise sempre um pezinho lá na humildade, que é muito importante, tá? Não existe uma vida, não existe sucesso, não existe carreira sem a ajuda de ninguém. Eu tive muitas ajudas, tenho até hoje. Até, vou contar uma historinha para vocês. Até para começar esse trabalho aqui no mundo digital, eu tive uma grande ajuda. Eu tive uma ajuda de um grande amigo que se chama Juliano Esperança, que é um super profissional da nossa área, que tem um produto online super forte. Ele já é realmente uma personalidade, uma autoridade no mundo digital. E ele foi a primeira pessoa que já trabalha, que já atua, que já é uma autoridade na nossa área, no mundo digital, que acreditou em mim. E eu vou falar para vocês que a ajuda do Juliano, o acreditar dele em mim, a crença que ele teve, já a princípio eu não sabia nada e nem eu mesma acreditava em mim. Ele acreditou em mim. Ele me ajudou, ele me ajuda até hoje. Ele tem reuniões comigo, nós nos falamos, ele me dá feedbacks positivos e negativos. Nós temos realmente uma relação de ajuda mútua e ele é muito importante para mim. Então, e eu tenho 15 anos de profissão e eu conto com a ajuda do Juliano. Eu tô dando um exemplo e eu tenho outras várias pessoas que me ajudam e que lá no começo da minha carreira me ajudaram muito. E é isso que eu quero ajudar vocês também. Por quê? Porque a humildade vem de todos os lados. É você aceitar a ajuda dos outros e você também sempre ajudar alguém. Então eu quero que vocês se sintam ajudados, se sintam orientados e sintam que podem contar comigo, tá bem? Porque eu quero sim sempre praticar a minha humildade. Porque a humildade tem tudo a ver com prosperidade e sucesso. Certo? Que é o que eu quero para vocês também. E aí, tem mais um passinho que eu quero falar para vocês aqui nesse conteúdo que nós estamos sobre não importa o quanto está difícil, eu não vou parar até ter a vida que eu mereço ter. Certo? Então, esse próximo passo é o seguinte: resista ao hábito, ao costume de criticar. Nossa, que coisa isso, né? Que coisa isso. Vocês já perceberam como as pessoas criticam? Como as pessoas têm o hábito de criticar. Criticar, que eu falo, é negativamente, tá, gente? Não é uma crítica positiva. Uma crítica que você faz ao outro ou que alguém faz pra você para que você cresça, para que você seja melhor. Não, tô falando de críticas negativas. Vocês entendem que para nós personagens, isso é muito importante? Porque ao ponto que você critica o outro, você já perdeu seu foco. Você não está focando no seu aluno, na sua aula, nas suas atitudes, no que você tem que fazer para o seu sucesso. Você está preocupado com o outro, né? Porque se você teve tempo para olhar o outro, para criticar o outro, para falar do outro, para falar mal do outro, então é porque você está com tempo livre, né? Então é porque você já deve ter tanto sucesso que agora você tem tempo livre para criticar o outro. Feio isso, tá? Vamos evitar tirar o foco da nossa vida e passar o foco da nossa vida para o outro. Quando você tira o foco da sua vida e passa o foco para o outro,
é que você tem tempo de criticar o outro, tá bem? Foque na sua vida, naquilo que você quer, nos objetivos que você está buscando com aquele aluno, ou se você está buscando alunos, e esqueça a crítica ao outro, ok? Foque no seu. E se tem pessoas que ficam te criticando, pensa nisso. De certo, eles não estão focados na vida deles. Eles estão com tempo para ficar te criticando, né? E de certo, você também está incomodando. E incomodando positivamente, porque senão ele nem estaria falando de você. Então, deixa ele falar. Então, gente, isso é um passo que nós temos que dar a nosso favor, ok? Abandone, elimina da sua vida a crítica para o outro, ok? Se critique, se avalie, faça você prosperar e ter sucesso. Se você estiver focado em você, você não terá tempo para criticar o outro, ok? Isso é uma bronquinha, mas é uma bronquinha do bem, porque se vocês começarem já agora a carreira de vocês, sem esse hábito, sem esse costume de criticar o outro, seja pessoalmente, seja na conversinha, no refeitório, na sala de musculação, seja nas redes sociais, feio isso, né? Qualquer que seja o seu hábito ou seu costume, não fica gastando energia da sua vida criticando o outro. Isso é um hábito sim, isso é um mau costume sim, que você pode ir tirando da sua vida. Se você tem muito esse hábito, muito esse costume, se perceba. Quantas pessoas você ficou criticando hoje? Quantas pessoas você criticou hoje? Ah, eu acho que eu critiquei umas 5 pessoas hoje, então amanhã você critica 4. E aí vai diminuindo, sabe? Eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem. Crítica é igual cigarro, é hábito feio, hábito ruim. E para você tirar da sua vida, se você não consegue tirar completamente, vai tirando aos poucos. Se a pessoa fuma um maço por dia, ela vai fumar o maço inteiro menos um. Certo? Ela abre o maço, joga um cigarro fora e fuma o maço inteiro. E lá, e depois de um tempo, ela vai lá e joga 2 cigarros fora e fuma o maço inteiro. É feio falar de cigarro entre nós, não tem nada a ver com o nosso mundo, mas é para vocês perceberem como crítica negativa é uma coisa ruim, é uma coisa que polui e é uma coisa que você vai pondo para dentro do seu corpo, igual cigarro. É uma coisa ruim que você vai colocando dentro do seu corpo todo dia um pouquinho, né? Porque todo mundo faz, todo mundo fuma, é bonito, né? Não era assim? Todo mundo começa a fumar por quê? Não é porque todo mundo quer ter câncer de pulmão, pelo amor de Deus. Não é porque a pessoa é burra, também não. É por vários outros motivos, né? Porque todo mundo faz, porque é bonito, porque socialmente ela entra num grupo, enfim. Crítica da mesma maneira. Se todo mundo tá criticando, você vai lá e critica. Ah, mas tá todo mundo falando, eu vou lá e falo também. Perceberam? É uma poluição que você vai trazendo para dentro do seu corpo muito ruim. Então eu quero que você elimine, mesmo que seja aos poucos, elimine da sua vida a crítica, ok? E para terminar esse conteúdo com toda a força, eu quero que vocês pensem o seguinte: não desista. Nunca desista, ok? Se você estiver cansado, descanse, mas não desista. É muito diferente você descansar de você desistir. Então, pare de desistir das coisas, porque toda vez que você desiste, você tem que recomeçar, e recomeçar, e recomeçar. Tá cansado da sua trajetória? Tá cansado da jornada? Tá cansado das dificuldades? Descansa. Faz uma viagem, tira um dia de lazer, pense em outra coisa, vai num parque, lê um livro, né? Sai para ir num restaurante que você gosta, vai fazer qualquer coisa que te tire dessa nossa jornada, dessa nossa procura do sucesso que está te cansando, por exemplo. Descansa, mas não desista, porque ao desistir, de certo, você terá que recomeçar, ok? E aí é toda energia de novo. Então, descansar é uma coisa, desistir é outra. Pense nisso. Não pense em desistir. Não pense em fracasso. Pense em sucesso. Quando você pensa, eu preciso descansar um pouco, preciso desligar um pouco disso tudo, celular, modo avião,
preciso parar um pouco, desliga a câmera, desliga tudo, para um pouco, não dá aula naquele final de semana, não faz evento, não faz planilha, desliga um pouquinho, descansa, mas não desiste. É só um descanso, você continua trilhando o seu sucesso, porque assim, não importa o quanto esteja difícil, você só vai parar até que você esteja vivendo a vida que você merece. Conta comigo e vamos lá, passo a passo. Comece hoje, comece agora. Eu estou aqui para te ajudar e vamos construir a nossa floresta de prosperidade e sucesso. Conte sempre comigo. Beijo enorme. Até o próximo conteúdo.